E aí, meu povo, como vocês estão? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Iniciando a semana, segundou e a gente já entra nessa semana com os 2 pés direitos para que tenha uma semana super feliz, cheia de coisas muito legais. Aprendizagem, alegria, encontros, né? Então, vamos lá, nessa torcida aí, a gente está começando as nossas aulas. Professora Sandra Duarte, hoje a gente vai historiar um pouquinho, nós vamos falar um pouco das histórias de uma cidade, as histórias da nossa cidade, né, do Recife, tá bom? E olha que tem muita coisa legal aí chegando. Comigo, eu estou com a Jéssica, fazendo aqui a nossa tradução, né, nosso trabalho de inclusão maravilhoso. Muito obrigada, Jéssica, vocês sempre fazem toda a diferença aqui. E também no chat estou com a professora Keise. E aí, Keise, tudo tranquilo? Tudo tranquilo como um esquilo, professora Sandra. E vocês, estudantes, estou por aqui, hein? Esperando por vocês. Mas você sabia que o esquilo não é tranquilo? Não é não? Ele é estressado. Nossa! Mas tudo bem, eu entendi, é só uma brincadeira. Então, vê, quando a gente anda pelas ruas da nossa cidade, né, Recife, assim, a gente vê as pontes, a gente vê o movimento das pessoas para lá e para cá, até poesia, né? A gente vai, se você parar ali, você tem vontade de escrever, você tem vontade de relaxar um pouco, imaginar, mesmo com a correria, dá vontade de fazer isso, dependendo do dia, dependendo da tua inspiração, do teu estado de espírito, né? Mas eu acho que a gente nunca pensa que por aquele chão todo ali que a gente pisa, principalmente o centrão do Recife, o Recife antigo, que já aconteceu um monte de coisa que a gente nem faz ideia que aconteceu. Gente, por essas ruas de Recife, por esses bairros, passaram heróis, passaram vilões, passaram cavaleiros, passaram mocinhas. Então, tudo aquilo que a gente imagina naqueles filmes épicos, né, de ação, de aventura, principalmente aquela questão assim, da idade medieval, né, que os cavaleiros e aquele movimento todo lá, a gente nunca imagina que Recife, nessa moderna, vai ter isso não, mas teve, viu? Teve muita coisa e vou dizer para vocês, vai continuar acontecendo porque o tempo passa, as coisas acontecem, né? E a gente vai registrando. Por isso é que a gente estuda história, para entender o que acontece hoje, estudando um pouco do que teve lá no passado, tá bom? Então, olha aí, a gente vai conhecer esse lado do Recife. Recife de muitas batalhas, de muitas guerras, de verdade, viu? A gente não está falando aqui de brincadeira, né, do jogo de batalha naval e outros jogos não. Está falando de guerras de verdade, com arma e tudo. Pois é. Então, para começar, a gente tem aí, a Revolução Pernambucana de 1817. Gente, essa revolução, ela foi tão importante, não somente para Recife, como uma cidade, mas para o Brasil como um todo. A partir dessa revolução, as pessoas começaram a pensar um pouco sobre como seria o Brasil, né, sem, no caso, um rei, né? Porque nessa época aí, gente, o Brasil era governado por um rei. Era um imperador que existia no Brasil. Então, a realidade era totalmente diferente. E os pernambucanos tiveram essa ideia. Vamos separar vamos separar Pernambuco do resto do Brasil e criar aqui, só em Pernambuco, uma república. Já imaginou? Bom, é meio difícil de imaginar porque a gente não tem ideia de como era na época. Mas nós tínhamos um rei, nós fazíamos parte de Portugal, né? Então era uma coisa totalmente diferente do que a gente tem hoje. Mas se a gente tivesse um presidente somente para o estado de Pernambuco, um presidente pernambucano só para cuidar da gente, vê, uma ideia diferente. E essa foi a ideia que as pessoas tiveram. Então, como foi que aconteceu essa Revolução de 1817? Ela iniciou-se em 6 de março de 1817. Hoje, há poucos anos atrás, é comemorado o feriado da data magna. Por quê? Porque foi nesse dia, no dia 6 de março de 1817, que eles organizaram uma Constituição, que é um conjunto de leis para governar o que seria o futuro país de Pernambuco. Então, durante essa revolução, foi criada a bandeira de nosso estado, assim como a gente conhece hoje, ou algo mais próximo do que a gente já conhece hoje, tá? Essa bandeira linda que tem aí, ó, a bandeira de Pernambuco.
também o objetivo dos revolucionários que participaram dessa batalha, dessa revolução, era formar uma república em Pernambuco, assim como eu falei antes, não foi? Então, já que o Brasil era governado pelo rei português. Então, existia esse sonho de libertar Pernambuco do resto do Brasil. E a gente ia ser aquela republicazinha ali, ó, aquela faixinha, né? Embora assim, naquela época, gente, uma curiosidade, Pernambuco não era somente a faixinha que a gente vê lá no mapa, não. Se a gente for olhar no mapa do Brasil, hoje Pernambuco é uma faixa, né? Mas há muitos anos atrás, esse período de 1800 e pouco, Pernambuco ele pegava umas partes um pouco maiores. Foi justamente depois dessa Revolução de 1817 que foram tiradas partes de Pernambuco, do então Pernambuco, e formaram outros estados menores, né? Curiosidades, né, da nossa história. Vê, a gente vai estudando e vê como é legal ler e a gente sair aprendendo, né? Todos esses detalhes. Essa Revolução de 1817, ela também contou com a participação de muitas pessoas religiosas naquela época. Então, foi uma revolução muito forte, né, que marcou a nossa história, a história do Brasil. Nós também tivemos a Guerra dos Mascates. A gente volta um pouco mais aí no tempo, entre 1710 e 1711. Agora, surge aquela pergunta que não quer calar. Mascates? O que é isso, mascates? Professora Keise, você gosta dessa expressão, mascates? Será que nós somos mascates? Será, professora Sandra? Olha só, quero saber, hein? O que é que vocês acham, estudantes? Contem aí. Isso. Então, quando a gente ouve essa palavra, tem até aquele calçadão dos mascates, né? Ali na Dantas Barreto? É Dantas Barreto ali? É, Dantas Barreto, que é o chamado camelódromo. Sim. Né? Pronto, é porque o nome mais comum é esse, camelódromo. Mas o nome oficial daquele negócio que tem lá, que tem muitos camelôs, né? É o calçadão dos mascates. Lázaro está dizendo aqui, olha, que quer muito saber sobre isso. Opa, então chegou na hora certa, Lázaro. Vamos ficando aí com a gente, vamos descobrir. Ó, o que tem, vamos trazer para os nossos dias, tá? Olha, observando ali, quem já foi pela Dantas Barreto, Avenida Dantas Barreto, aqui em Recife, né? Quem já viu aquele calçadão dos mascates ou camelódromo? O que tem muito lá? Não tem muito camelô, né? Não tem aqueles, são, como é que chama? Ambulantes, comércio ambulante, né? Que funciona lá. Tem de tudo, né? Pois é, os mascates eram comerciantes, tá? Na maioria comerciantes portugueses que vinham morar aqui em Recife. Então, tinha muita gente que comercializava aqui, porque Recife era uma cidade, se a gente já viu em aulas anteriores, que trabalhava muito com o transporte de mercadorias, né? Recife nasceu de um porto que se tornou muito importante. Então, Recife era, assim, uma parte super importante da nossa cidade e do Brasil como um todo. Eram descarregadas de mercadorias. E os mascates faziam um papel importante. Professora Keise, quer falar? Eles estão aqui querendo muito saber sobre isso, professora Sandra. Ah, tá certo. Então, tá? Vamos seguir aqui. Vamos lá. Então, ficou entendido aí que os mascates eram comerciantes portugueses, certo? E, assim, aqui em Pernambuco, em Recife em especial, existiam também muitos engenhos de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar é chamada de ouro branco. Então, esses senhores de engenho que tinham, principalmente em Olinda, eles compravam muitas coisas com os mascates, tá? Então, mais ou menos a gente está entendendo aí o contexto dessa guerra. Detalhe, Recife fazia parte de Olinda e era a favorita dos holandeses durante o seu governo. Aí foi o que aconteceu. Durante o governo de Maurício de Nassau, que era alemão, né, mas ele morava lá na Holanda, e ele foi chamado para governar aqui um bom tempo, em Recife. Ele queria transformar Recife num lugar mais maravilhoso, parecido lá com a Holanda, o lugar onde ele morava. E ele começou a construir pontes, embelezar e trazer artistas e trazer muita gente legal. O que aconteceu? Os holandenses eram fazendeiros que tiveram suas plantações destruídas na expulsão dos holandeses em 1654. Eles invadiram Recife e foram derrotados em 1711, justamente quando acabou essa revolução, a Guerra dos Mascates. Recife se tornou a capital de Pernambuco.
tá? Então, vamos lá, vamos retroceder aqui, relembrar aqui, fazer uma geral sobre essa história, tá? Os mascates eram ricos comerciantes portugueses que moravam aqui em Recife, tá? Então, Olinda tinha muitos engenhos de açúcar. Teve uma época que os engenhos de açúcar já não estavam dando assim essa produção toda, a coisa já estava complicada. E aí, os engenhos, os donos de engenho de Olinda começaram a pedir dinheiro emprestado aos mascates que estavam aqui. Então, o que aconteceu? Eles entre si se desentenderam, porque Recife estava se desenvolvendo graças à presença desses mascates. E aí, começou a guerra que durou 1 ano. Se você tem mais curiosidade sobre essa guerra, pesquisa lá que está assim, de informações. Ô, professora Sandra. Oi, fala aí. E os mascates, eles, como você falou, né? Eles eram ambulantes. Eles viajavam, não é? De um lugar para o outro, assim, pelos bairros mesmo, assim, de Recife. Eles iam muitas vezes a cavalo, porque eles ficavam, como o próprio nome diz, né? Ambulante. Então, eles ficavam andando de um lugar para o outro. E levavam muitas coisas, não é? Às vezes eles usavam cangas, né? Como chama aqui, pendurava o material de trabalho aqui. E o próprio corpo deles aqui servia de transporte. Sim, né? sim. Então, era de tudo que eles vendiam. De tudo. E como naquela época, Algodão, tecido. Muita roupa, né? Roupas, facas, não é? Utensílios domésticos, sabe? Interessante sobre esse período, professora Keise, é que como não existiam lojas exatamente, shoppings, como a gente tem hoje, né? Gente, o mundo era muito diferente do que é hoje. Né? A forma de vestir, a forma de guerrear, né? Tudo era absolutamente diferente, as ruas eram diferentes. Então, a figura do mascate era importante. E isso foi que causou também o problema lá com os olindenses, que eram fazendeiros. Eles queriam que o produto deles continuasse crescendo, continuasse sendo, assim, comercializado, mas não era mais essa coisa toda. Um engenho é uma coisa muito grande. Então, eles precisam ter muito dinheiro para manter isso aí. E o açúcar daqui, de Pernambuco, ele já não era mais assim para o mundo todo como era antes, não. Então, o que aconteceu? Os olindenses, o pessoal, os fazendeiros, né? Eles começaram a começou a ter contenda, começou a ter confusão entre eles e os mascates que eram portugueses. Então, não deu bom, né? Foi 1 ano de guerra, muita gente morreu, teve muita confusão. Olinda ficou completamente quebrada, principalmente com a saída dos holandeses daqui, né, especialmente em Maurício Nassau. Então, assim, a coisa ficou feia. Depois de 1 ano, aí quem levou a pior foi Olinda, porque ela perdeu o posto de capital do estado de Pernambuco. Tudo isso ficou com Recife. Né? Então, graças a uma guerra. Então, vê só como acontecem as coisas, né? Como eu falei no início da aula, se a gente caminha pelas ruas do Recife, a gente não imagina o tanto de coisa que aconteceu aí. Encontros, desencontros, guerras, né? Até o imperador veio por aqui, então essa é uma história para a gente contar em outra ocasião. No mais, eu quero agradecer a vocês a presença, a participação. Espero que vocês tenham gostado e como eu falei, olha, tá assim de histórias na nossa cidade, na internet, nos livros. Na tua escola deve ter um monte de coisa legal também na biblioteca. É sempre bom a gente consultar para aprender, né, professora Keise? Isso mesmo. Olha, o Lázaro está contando aqui. Tia Sandra, eu já vi com minha avó um ambulante que vendia coisas numa carroça. Olha aí, tá vendo? Antes mascate, ela seria... É um mascate, sim. É um mascate. Com certeza. Olha, já captou o espírito aí da coisa. Então, gente, no mais, muito obrigada pela presença. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau.